Bem, pessoal, então terminamos a questão 7. Vamos agora para a questão 8. A questão 8 é uma questão bem simples, tá? É uma questão que precisa só do conhecimento da condicional. Vamos aqui para o quadro e vamos ler a questão e resolvê-la. Então, vou colocar aqui, ó, do lado, tá? Questão 8. Então, tem uma questão de 2006 do CESP. Julgue o item subsequente. Aí tem a proposição P, ser honesto é a condição necessária para o cidadão ser admitido no serviço público. É corretamente simbolizado na forma A implica B, em que A representa ser honesto e B representa para um cidadão ser admitido no serviço público. Então, vejamos o seguinte, ó. Ele está chamando A de ser honesto. Está aqui, ó. A é ser honesto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ser honesto, vou chamar aqui de A. E o B, ele está chamando, né, para um cidadão ser admitido no serviço público. Ele poderia até ter, em vez de começar do para, ele podia ter começado do um, tá? Um cidadão ser admitido no serviço público. Mas tudo bem, ele começou aqui no para. Aqui, ó, vou considerar aqui, ó, só a partir do 1. Depois digo por quê. Um cidadão ser admitido no serviço público. Também se eu quiser começar do para, não tem problema não. Tá? Eu vou chamar então essa... Eu não, ele chamou, né? Ele chamou isso aqui de B. Então, isso aqui ele chamou de B. Então ficou o seguinte, ó. Se for ler agora, ó, A é condição necessária para B. Por isso que eu quis deixar o para aqui fora, tá certo? Então ficou A é condição necessária para B. Ele está dizendo que essa frase é simbolizada por A implica B. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Por que tá errado? Pessoal, de posse dessa condicional aqui, ó, de posse dessa condicional, eu posso concluir o seguinte. Posso concluir que A é condição suficiente para B, e posso concluir também que B é condição necessária para A. Ok? Então, vocês têm que saber isso aqui memorizado. Existe uma explicação disso aí. Eu não vou explicar aqui para não perder tempo. Estou aqui no curso de exercício. Tá? Então, lembre o seguinte, sempre o primeiro é suficiente para o segundo. E o segundo, que é o consequente, é necessário para o primeiro. Ok? Então, o item 1 da questão 8 está errado. Passemos agora para a próxima questão, questão 9. Vou passar aqui a página, o slide. Essa questão 9 começa assim. É uma questão de 2008 do CESP. Considere que todas as proposições listadas abaixo são V. Então, ó, a gente tem que considerar que as proposições são V. Quais são as proposições? Tem aqui a proposição 1, né? Aqui a 2, a 3, a 4, essas aí. Vamos lá, então. Começando aqui, ó. Nessa situação, é correto afirmar que, por consequência da veracidade das proposições acima, é também ver a proposição. Aí tem que marcar aí, né? Letra A, letra B, ou C, ou D, ou E. Então, é uma questão do CESP, só que não é uma questão de certo e errado, não. É uma questão de alternativa. A, B, C, D, E. Somente uma é verdadeira. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, a letra A está dizendo o quê? Existe uma mulher que estabelece punições, mas não revoga prisões. A B, existe uma mulher que não é desembargadora. Então, pessoal, ele está fazendo afirmações com base nas proposições que foram dadas aqui em cima. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos identificar aqui
se as proposições que foram dadas são proposições simples ou compostas. Então, aqui, a primeira aqui é uma proposição composta, é uma disjunção. A segunda, ó, é o se então, né? Se existe uma mulher juíza, então existe uma mulher que estabelece punições. E tem aqui um ou também, né? Então, essa segunda proposição é uma condicional em que dentro do consequente tem uma disjunção. Vamos lá, a terceira aqui. A terceira é, não existe uma mulher que estabelece punições. É uma proposição simples. E a 4, não existe uma mulher que revoga prisões. Também é uma proposição simples. Tá? Olha, então ele falou que para considerar tudo verdade. Essas questões em que você considera tudo verdade, você deve iniciar a questão pela proposição simples. Porque se eu digo que A é verdade, A é uma proposição simples, tá ok? Então, se eu digo que A é verdade, é porque A é verdade. Se eu digo que não A é verdade, então A é falso. Então, a proposição simples, é claro, só tem um valor lógico, né? Diferente do condicional. Uma condicional, para ser verdadeira, ela tem 3 maneiras de ser verdadeira, a condicional. A disjunção também, né? A primeira proposição aqui, ó. A primeira proposição, a disjunção, ela tem 3 maneiras de ser verdade. A segunda, que é um condicional, tem 3 maneiras de ser verdade. A terceira e a quarta, não. Elas são verdades e pronto, né? Então, aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar aqui em azul. Aqui vai ser verdade. E aqui, verdade. Todos são verdade, né? Essa proposição aqui é verdade e essa é verdade. Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer aqui dentro do próprio texto. Então, eu sei o seguinte. Começando aqui, ó. Não existe uma mulher que estabelece punições. Então, não existe. Não existe. Onde é que tem isso aí? Mulher que estabelece punições. Tá, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, né? Existe uma mulher que estabelece punições, tá? Vamos colocar o valor lógico dessa parte aí. Qual o valor lógico disso? Vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui assim, ó. Tá? Então, o valor lógico dessa parte aqui, qual o valor lógico? Olha, não existe mulher que estabelece punições, é V. E existe? Existe é F, né? É a negação do V é F. Então, isso aqui vai ser F. Agora, vamos ver lá. Tem mais algum lugar que aparece a mulher que estabelece punições? Não. Na primeira proposição, nem na segunda, não aparece mais essa frase. Vamos, então, aqui para a proposição 4. Está dizendo que não existe uma mulher que revoga prisões. É verdade. Então, vamos lá. Onde é que aparece na proposição 1 e 2 a mulher que revoga prisão? Tem aqui, ó. Existe uma mulher que revoga prisões. Olha, não existe é verdade. E existe, então, vai ser falso. Então, deixa eu fazer aqui um quadradinho aqui. Tá certo? Ok? Continua aqui, né? Continua aqui. Então, esse valor lógico é F. Então, aqui é F. Não existe é V. E aqui é F. Pronto. Então, pessoal, agora o seguinte. A segunda proposição, eu tenho o valor lógico do consequente. Por que eu tenho o valor lógico do consequente? Tem aqui, ó. O consequente são essas duas frases aqui. Existe uma mulher que estabelece punições ou existe uma mulher que revoga prisões. Aqui tem um F ou F. F ou F, F ou F, o resultado é F. Tá? Então, já sei que essa condicional aqui, vamos botar para cá, ó. O antecedente, eu não sei o valor lógico, o antecedente. Mas o consequente, eu já sei que é falso. Tá? Mas é o seguinte, essa condicional, ela tem que ser verdadeira. Não é verdade? Ó, a condicional tem que ser verdadeira. Todas as proposições têm que ser verdadeiras. Então, para ela ser verdadeira, o único valor lógico que eu devo colocar aqui dentro do quadradinho é V. Né? É V isso? Não. V com F dá F. Não é isso, pessoal? V com F dá F. Então, não posso colocar V.
Então, o único valor lógico que eu posso colocar é o quê? Se eu não posso colocar V, então eu tenho que colocar F de falso. Então, aqui, ó, vou tirar aqui o V de dentro do quadradinho e vou colocar F. Agora sim, né? F com F, o resultado é V. Pronto. Então, eu acabei de achar o quê? Acabei de achar o valor lógico dessa proposição aqui, ó. Existe uma mulher juíza. Acabei de achar. O valor lógico dessa proposição, né, é F. Esse resultado eu vou ter que usar na proposição de cima. Vamos lá, usar na proposição de cima. Existe uma mulher juíza, é falso. Então tá aqui, ó. Aqui tem aqui, ó. Existe uma mulher juíza. Isso aqui é falso, né? Então tá aqui. Isso aqui é falso. Tá aqui, eu tinha achado aqui embaixo, né? Existe uma mulher juíza, é falso. Olha, aqui, pessoal, é o O. Esse O, ele tem que ser verdade, segundo o enunciado. Para o O ser verdade, então vamos lá, fazer a mesma coisa do quadradinho. Então aqui, ó. A primeira parte da disjunção, eu não sei quem é. Eu vou botar um quadradinho. Aqui, O. A segunda parte da disjunção, eu sei que é falso. Para que essa disjunção seja verdadeira, se eu colocar um F aqui dentro, F ou F vai dar F. Então, não posso colocar F aqui dentro. Então, se eu não posso colocar F, é claro que eu tenho que colocar V. Ok? Pronto. Então, acabei de achar o valor lógico da primeira parte da disjunção. Então, existe uma mulher desembargadora, isso aqui é V. Ok? Pronto, pessoal. Observe que eu já achei os valores lógicos de todas as proposições simples. Né? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Ó. A primeira aqui, existe uma mulher desembargadora, é verdade. Aqui é outra, existe uma mulher juíza, é falso. Então quer dizer o quê? Que não existe mulher juíza. Aqui, existe uma mulher que estabelece punições, é falso. Então a verdade é que não existe a mulher que estabelece punições. Tá? E a última aqui, como isso aqui é falso, então não existe uma mulher que revoga prisões. Observando aqui a letra A, vamos ver aqui. A letra A está dizendo o quê? Existe uma mulher que estabelece punições, mas não revoga prisões. Esse mas, ele funciona como conectivo E, tá? Sempre o mas, ele vai funcionar como conectivo E. Então, existe uma mulher que estabelece punições, vamos colocar aqui do lado do resultado. Então, que é uma conjunção. A primeira parte da conjunção é existe uma mulher que estabelece punições. Qual o valor lógico que eu encontrei para isso? Está aqui, ó. Existe uma mulher que estabelece punições, né? Não existe, é verdade. Então, existe é falso. Então, a primeira parte é falso. Aí tem o E, né? Tem o E. E a segunda parte? Ó, nem precisa saber da segunda parte. Porque se a primeira parte é falso, independente do valor lógico da segunda, o resultado vai ser F, não é isso? Tem até um interessante, um aluno uma vez, ele tinha achado o primeiro valor lógico aqui, F, tá? E era uma conjunção. E aí ele não estava conseguindo achar de maneira nenhuma o valor lógico desse quadradinho aqui. Em outra questão, não é nessa aqui não. Aí ele me perguntou, professor, eu achei a primeira parte é F, mas a segunda parte eu não estou conseguindo encontrar. Eu falei, você nem precisa e nem vai conseguir encontrar, porque nessa questão aqui não tinha, na questão que ele estava me perguntando, não tinha como achar essa segunda parte não. Olha, não precisava, né? Porque no E, se eu tiver um F, o resultado já é F. Não precisa da segunda parte. Tá ok, pessoal? Mas de qualquer forma aqui, vamos analisar aqui, ó. Não revoga prisões. Então, existe uma mulher que não revoga prisões. Está certo? É verdade ou é falso? Está aqui, ó. Existe uma mulher... Aqui. Existe uma mulher que revoga prisões. Está aqui, né? Aqui embaixo mesmo, né? Não existe uma mulher que revoga prisões. É verdade. Então, existe é falso. Então, os dois são falsos. B. Existe uma mulher que não é desembargadora. Olha, aqui tem aqui, ó, existe uma mulher desembargadora, é verdade. Então, o item B está falso. Item C. Se não existe uma mulher que estabelece punições, então existe uma mulher que revoga prisões. Isso é um condicional, pessoal.
A primeira parte aqui da condicional é que não existe uma mulher que estabelece punições. Isso aí é verdade, né? Na proposição 3, na proposição 3 tem isso aí. Então, ó, essa condicional aqui, ó, a primeira parte é ver. Aí implica a segunda parte. Existe uma mulher que revoga prisões. Isso é verdade ou é falso? Existe uma mulher que revoga prisões? Está aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Existe uma mulher que revoga prisões, né? É falso. Inclusive, é exatamente a proposição 4. Então, não existe é verdade. Existe é falso. Então, ficou V implica F. V implica F, o resultado é F. Então, não é a letra C. A letra D. Não existe uma mulher juíza. Olha, vamos ver aqui. O que eu encontrei aqui. Existe uma mulher juíza? É falso. Olha, existe uma mulher juíza? É falso. Então, qual a verdade? Que não existe uma mulher juíza. Então, isso aqui é verdade, pessoal. Né? Então, isso aqui é verdade. Então, encontramos a resposta, é a letra D. Mas, para finalizar, vamos ver aqui também o item E. Existe uma mulher juíza, mas... É o E, né? Aqui é o E. Mas não existe uma mulher que estabelece punições. Existe uma mulher juíza, já é falso. Então, ficou falso e alguma coisa. Falso e alguma coisa, já sabemos que dá falso. Então, o único que foi verdade foi a letra D. Resposta, então, dessa questão, né? Essa questão é a questão 9. A questão 9 é a letra D. Então, vamos finalizar a aula por hoje. Na próxima aula, eu continuo com a questão 10. Ou existe uma mulher que revoga prisões. Aqui tem um F ou F. F ou F, F ou F, o resultado é F. Tá? Então, já sei que essa condicional aqui, vamos botar para cá, ó. O antecedente, eu não sei o valor lógico do antecedente. Mas o consequente, eu já sei que é falso. Tá? Mas é o seguinte, essa condicional, ela tem que ser verdadeira. Não é verdade? Ó, a condicional tem que ser verdadeira. Todas as proposições têm que ser verdadeiras. Então, para ela ser verdadeira, o único valor lógico que eu devo colocar aqui dentro do quadradinho é V. Né? É V isso? Não. V com F dá F. Não é isso, pessoal? V com F dá F. Então, não posso colocar V. Então, o único valor lógico que eu posso colocar é o quê? Se eu não posso colocar V, então eu tenho que colocar F de falso. Então, aqui, ó, vou tirar aqui o V de dentro do quadradinho e vou colocar F. Agora sim, né? F com F, o resultado é V. Pronto. Então, acabei de achar o quê? Acabei de achar o valor lógico dessa proposição aqui, ó. Existe uma mulher juíza. Acabei de achar. O valor lógico dessa proposição, né, é F. Esse resultado eu vou ter que usar na proposição de cima. Vamos lá, usar na proposição de cima. Existe uma mulher juíza, é falso. Então tá aqui, ó. Aqui tem aqui, ó. Existe uma mulher juíza. Isso aqui é falso, né? Então tá aqui. Isso aqui é falso. Tá aqui, eu tinha achado aqui embaixo, né? Existe uma mulher juíza, é falso. Olha, aqui, pessoal, é o O. Esse O, ele tem que ser verdade, segundo o enunciado. Para o O ser verdade, então vamos lá, fazer a mesma coisa do quadradinho. Então aqui, ó. A primeira parte da disjunção, eu não sei quem é. Eu vou botar um quadradinho. Aqui, a segunda parte da disjunção, eu sei que é falso. Para que essa disjunção seja verdadeira, se eu colocar um F aqui dentro, F ou F vai dar F. Então, não posso colocar F aqui dentro. Então, se eu não posso colocar F, é claro que eu tenho que colocar V. Ok? Pronto. Então, acabei de achar o valor lógico da primeira parte da disjunção. Então, existe uma mulher desembargadora, isso aqui é V. Ok? Pronto, pessoal. Observe que eu já achei os valores lógicos de todas as proposições simples.
né? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. A primeira aqui, existe uma mulher desembargadora, é verdade. Explica B, em que A representa ser honesto e B representa para um cidadão ser admitido no serviço público. Então vejamos o seguinte, ó. Ele está chamando A de ser honesto, tá aqui, ó. A é ser honesto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ser honesto, vou chamar aqui de A. E o B, ele está chamando, né, para um cidadão ser admitido no serviço público. Ele poderia até ter, em vez de começar do para, ele podia ter começado do um, tá? Um cidadão ser admitido no serviço público. Mas tudo bem, ele começou aqui no para. Aqui, ó, vou considerar aqui, ó, só a partir do 1. Depois de por quê? Um cidadão ser admitido no serviço público. Também se eu quiser começar do para, não tem problema não. Tá? Eu vou chamar então essa... Eu não, ele chamou, né? Ele chamou isso aqui de B. Então, isso aqui ele chamou de B. Então ficou o seguinte, ó. Se for ler agora, ó, A é condição necessária para B. Por isso que eu quis deixar o para aqui fora, tá certo? Então ficou A é condição necessária para B. Ele está dizendo que essa frase é simbolizada por A implica B. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Por que tá errado? Pessoal, de posse dessa condicional aqui, ó, de posse dessa condicional, eu posso concluir o seguinte. Posso concluir que A é condição suficiente para B, e posso concluir também que B é condição necessária para A. Ok? Então, vocês têm que saber isso aqui memorizado. Existe uma explicação disso aí. Eu não vou explicar aqui para não perder tempo. Estou aqui no curso de exercício. Tá? Então, lembre o seguinte, sempre o primeiro é suficiente para o segundo. E o segundo, que é o consequente, é necessário para o primeiro. Ok? Então, o item 1 da questão 8 está errado. Passemos agora para a próxima questão, questão 9. Vou passar aqui a página, o slide. Essa questão 9 começa assim. Tem 3 maneiras de ser verdade. A terceira e a quarta, não. Elas são verdades e pronto, né? Então, aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar aqui em azul. Aqui vai ser verdade. E aqui verdade. Todos são verdade, né? Essa proporção aqui é verdade e essa é verdade. Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer aqui dentro do próprio texto. Então, eu sei o seguinte. Começando aqui, ó. Não existe uma mulher que estabelece punições. Então, não existe. Não existe. Onde é que tem isso aí? Mulher que estabelece punições. Tá, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, né? Existe uma mulher que estabelece punições. Tá? Vamos colocar o valor lógico dessa parte aí. Qual o valor lógico disso? Vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui assim, ó. Tá? Então, o valor lógico dessa parte aqui, qual o valor lógico? Olha, não existe mulher que estabelece punições, é V. E existe? Existe é F, né? É a negação do V é F. Então, isso aqui vai ser F. Agora, vamos ver lá. Tem mais algum lugar que aparece a mulher que estabelece punições? Não. Na primeira proposição, nem na segunda, não aparece mais essa frase. Vamos então aqui para a proposição 4. Ó, está dizendo que não existe uma mulher que revoga prisões. É verdade. Então, vamos lá. Onde é que aparece na proposição 1 e 2 a mulher que revoga prisão? Tem aqui, ó. Existe uma mulher que revoga prisões. Olha, não existe é verdade. E existe, então, vai ser falso. Então, deixa eu fazer aqui um quadradinho aqui. Tá certo? Ok?
continua aqui, né? Continua aqui. Então, esse valor lógico é F. Então, aqui é F. Não existe é V. E aqui é F. Pronto. Então, pessoal, agora o seguinte. A segunda proposição, eu tenho o valor lógico do consequente. Por que eu tenho o valor lógico do consequente? Tem aqui, ó. O consequente são essas duas frases aqui. Existe uma mulher que estabelece punições ou existe uma mulher que revoga prisões. Aqui tem um F ou F. F ou F, F ou F, o resultado é F. Tá? Então, já sei que essa condicional aqui, vamos botar para cá, ó. O antecedente, eu não sei o valor lógico, o antecedente. Mas o consequente, eu já sei que é falso. Tá? Mas é o seguinte, essa condicional, ela tem que ser verdadeira. Não é verdade? Ó, a condicional tem que ser verdadeira. Todas as proposições têm que ser verdadeiras. Então, ela tem 3 maneiras de ser verdade. A segunda, que é um condicional, tem 3 maneiras de ser verdade. A terceira e a quarta, não. Elas são verdades e pronto. Né? Então, aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar aqui em azul. Aqui vai ser verdade. E aqui verdade. Todos são verdade, né? Essa proposição aqui é verdade e essa é verdade. Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer aqui dentro do próprio texto. Então, eu sei o seguinte, começando aqui, ó, não existe uma mulher que estabelece punições. Então, não existe. Não existe. Onde é que tem isso aí? Mulher que estabelece punições. Tá, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, né? Existe uma mulher que estabelece punições. Tá? Vamos colocar o valor lógico dessa parte aí. Qual o valor lógico disso? Vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui assim, ó. Tá? Então, o valor lógico dessa parte aqui, qual é o valor lógico? Olha, não existe mulher que estabelece punições, é V. E existe? Existe é F, né? É a negação do V é F. Então, isso aqui vai ser F. Agora, vamos ver lá. Tem mais algum lugar que aparece a mulher que estabelece punições? Não. Na primeira proposição, nem na segunda, não aparece mais essa frase. Vamos então aqui para a proposição 4. Está dizendo que não existe uma mulher que revoga prisões. É verdade. Então vamos lá. Onde é que aparece na proposição 1 e 2 a mulher que revoga prisão? Tem aqui, ó. Existe uma mulher que revoga prisões. Olha, não existe é verdade. E existe, então vai ser falso. Então deixa eu fazer aqui um quadradinho aqui. Tá certo? Ok? Continua aqui, né? Continua aqui. Então, esse valor lógico é F. Então, aqui é F. Não existe é V. E aqui é F. Pronto. Então, pessoal, agora o seguinte. A segunda proposição, eu tenho o valor lógico do consequente. Por que eu tenho o valor lógico do consequente? Tem aqui, ó. O consequente são essas duas frases aqui. Existe uma mulher que estabelece punições ou existe uma mulher que revoga prisões. Aqui tem um F ou F. F ou F, F ou F, o resultado é F. Tá? Então, já sei que essa condicional aqui, vamos botar para cá, ó. O antecedente, eu não sei o valor lógico, o antecedente. Mas o consequente, eu já sei que é falso. Tá? Mas é o seguinte, essa condicional, ela tem que ser verdadeira. Não é verdade? Ó, a condicional